Boa noite, professor. Sou Lorena, do mestrado da área de agroenergia. Vou apresentar para você um pouco sobre a produção brasileira da cana-de-açúcar, do açúcar e do etanol. Bom, nesse primeiro gráfico aí, foi uma visão tirada do software Power BI, onde eu mostro a produção de acordo com cada ano, tanto do açúcar, quanto da cana-de-açúcar, do etanol andrino, do etanol e do etanol hidratado. Mas antes da gente entrar na parte gráfica, vou falar um pouco para você sobre a questão do etanol. O etanol, ele aponta como uma das alternativas para reduzir as preocupações ambientais devido à questão da escassez. Os preços altos do combustível e a escassez dos combustíveis de origem fóssil, que causa poluição, são um dos itens favoráveis para o aumento da produção do etanol. Ele tem uma vantagem por contribuir com a redução da emissão de dióxido de carbono. E no Brasil, ele se encontra-se com posição favorável, o país em relação à produção do etanol. Porque tem muita tecnologia já investida em campo, ele possibilita a liderança dentro da agricultura e dentro do mercado de biocombustível. E cada dia mais tem ampliado a produção. O Brasil, ele é o maior produtor e exportador mundial de açúcar. Sua participação chega a ser superior a 30% nos últimos anos em relação aos anos anteriores. Chega esse dado de 2020, que foi tirado segundo Souza, que é um pesquisador da Embrapa, e que o etanol contribui também com um dos índices que pode ser substituído à gasolina. A gasolina tem um preço mais elevado, o etanol um preço menor, e com isso é favorável ao aumento da sua produção. Aqui é um gráfico que foi da produção do etanol andrino, etanol hidratado, etanol, açúcar e cana-de-açúcar do ano de 2002 até 2023. Observando esse gráfico, principalmente o etanol andrino, do início de 2002 até 2023, praticamente dobramos a produção. Etanol hidratado, triplicamos a produção. Etanol foi dobrado. O açúcar, que é medido em tonelada, praticamente a gente dobrou a produção. E a cana-de-açúcar aí pode-se ver que até o ano já de 2023 já praticamente dobramos a produção. Seguindo a análise de dados, foi feita uma análise de dados em relação aos valores da média desses anos de 2002 até o 2023. Com essa análise de dados aí, pode ser observado que o etanol andrino teve a produção em metros cúbicos de 9.593.82 metros cúbicos, o etanol hidratado 15.622.143 metros cúbicos, etanol 25.215.327, o açúcar em tonelada 33 milhões 0,16.333 e a cana-de-açúcar 54.136.836. A moda, nesse caso da análise de dados, não é possível fazer, porque a moda é o valor que mais se repete. Mas isso para a gente é positivo, porque não temos dados que se repetem, pelo contrário. Os dados têm aumentado a produção, então, assim, é um item positivo. A mediana, ela representa o valor central do conjunto de dados. Ela é encontrada através dos valores colocados em ordem crescente ou decrescente, e com esses valores pode ver que está bem similar à média. De etanol andrino, 9.630.481, etanol hidratado, 16.748.396, etanol, 27.681.239, o açúcar em tonelada, 33.508.980, e a cana-de-açúcar, 594.259.995. Conclusão. Esse aqui é uma análise de dados que foi feita e disponibilizada pelo Ministério da Agricultura. Então, seguindo dados em relação aos anos 2002 até 2023, o que mais se destaca é a produção da cana-de-açúcar mesmo, que no ano de 2023 já temos o valor de 594.259.995 toneladas. Ou seja, o Brasil vem continuar investindo na produção, investindo em tecnologia, temos terra disponível e vamos continuar mantendo a posição de destaque no mercado do biocombustível, porque investimos em tecnologia e somos um dos maiores produtores, né? Como foi mostrado no início dos gráficos, temos 30% da produção mundial. Essas são algumas referências de onde eu retirei todo esse trabalho e muito obrigada.